Caro telespectador, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Nós já estamos caminhando para o final do trimestre e a lição de hoje é a lição de número 12, que será ministrada na Escola Bíblica Dominical no próximo dia 23 de junho de 2019 e que tem por título A Nuvem de Glória. O texto áureo se encontra no livro de Salmos, capítulo 57, ou no Salmo 57, como você preferir, no versículo 5, e diz: "Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." E a verdade prática: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate. Continue conosco até o final, voltaremos logo em seguida. Caros irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesta ocasião para estudar com vocês a lição de número 12, lição que tem como título A Nuvem de Glória. Já estamos caminhando para o final deste trimestre e hoje vamos estudar a penúltima lição deste segundo trimestre de 2019. Então, na lição de hoje, nós vamos mostrar, revelar como a nuvem de glória estava sobre o povo de Deus. Vamos apresentar a coluna de nuvem, explicar a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel e vamos finalmente no tópico 3 destacar algumas lições para os dias de hoje. Sabemos que Deus tirou o seu povo ali do Egito e conduziu o seu povo durante 40 anos ali naquela terra, no deserto, em direção à terra de Canaã, e é patente na revelação das Escrituras que Deus manifestou a sua presença visível no meio do seu povo. A Bíblia mostra que havia uma nuvem de glória sobre a nação de Israel, que como uma espécie de selo de propriedade dava ao povo judeu a marca de pertença do Senhor. Era um sinal de pertencimento daquele povo que pertencia ao povo de Deus. Hoje em dia, na igreja, somos crentes, cristãos, não somos judeus, somos cristãos, fazemos parte da igreja. Então, nós temos hoje em dia o Espírito Santo conosco como um selo. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós temos essa marca de pertencimento ao Senhor. Na introdução da nossa lição, diz que nos capítulos 40 de Êxodo e capítulo 9 de Números, são capítulos que registram o cuidado de Deus com Israel, destacando essa questão da nuvem de glória caminhando ou estando presente no meio do povo. Então, na caminhada no deserto, rumo à terra prometida, uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. Aquele tabernáculo que foi construído ali por Moisés, com todas as orientações, seguindo o projeto arquitetônico que foi dado por Deus, tinha muitos móveis, tinha muitos utensílios, vários materiais que já estudamos aqui ao longo do trimestre. Mas uma coisa se destacava e chamava a atenção no tabernáculo, que era a presença de Deus naquele lugar. Então, isso trazendo para nós, hoje, o mais importante não é o templo, mas é a presença de Deus no meio do povo que se reúne lá dentro do templo. Então, assim é como Deus manifestava sua presença ali no Santo dos Santos, em cima do propiciatório, hoje também ele manifesta a sua presença no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Então, na caminhada do povo ali no deserto, em direção à terra de Canaã, a nuvem de glória do Senhor acompanhava eles e essa nuvem permanecia sobre o tabernáculo
quando o tabernáculo era montado, né, e ali o povo ficava aquele tempo em acampamento. Na leitura bíblica em classe aqui, Êxodo capítulo 40, versículo 38, diz que a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, Deus fez questão de manifestar a sua presença de uma forma facilmente perceptível aos olhos do povo de Israel. Evidentemente que isso era um milagre, não era uma nuvem qualquer. O tópico 1 da nossa lição diz que a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. O versículo 34 diz que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. É muito comum se utilizar a palavra Shekinah para se referir a essa questão da glória de Deus, uma palavra aramaica que não está no texto hebraico, do Antigo Testamento, mas que na cultura judaica é uma palavra muito utilizada para se referir a esta nuvem de glória que habitava e que marcava presença no tabernáculo. No hebraico do Antigo Testamento, usa-se a palavra kabote ou kabode, para poder se referir à glória. Inclusive, quando morreu os filhos do sacerdote Eli, e quando uma das noras de Eli ali deu à luz, diante daquele contexto que roubaram, os filisteus tomaram a arca da aliança dos israelitas, então dela deu o nome ao seu filho de Icabode, que significa foi-se a glória. Então esse termo cabode ou cabote se refere à glória. E os judeus tinham na sua tradição o costume de evitar mais esse termo cabote ou cabode e usava mais o termo aramaico Shekinah, que, como diz aqui o nosso comentarista, assim Shekinah, segundo o sentido aramaico, descreve a manifestação visível da glória de Deus. Pastor Zé Roberto, essa nuvem de glória manifestava a presença de Deus no meio do seu povo. É isso mesmo, pastor Fábio, e aí ela tem um significado todo especial, a doxa de Deus, que é o termo grego, que depois vai ser utilizado na Septuaginta e também no Novo Testamento grego. Então essa expressão kabode, ela vai ser traduzida por glória e vai ter sempre esse significado da expressão da glória e da majestade de Deus, a manifestação da sua presença. E, geralmente a gente se refere, se utilizando da tradição judaica, dessa expressão que o pastor Fábio já mencionou, a Shekinah. Então, quando se fala de Shekinah, ainda que a gente não encontre especificamente essa palavra na Bíblia, às vezes a gente vê alguns irmãos aí, onde é que eu encontro na Bíblia a palavra Shekinah? Não, você não vai encontrar. Essa é uma expressão que está na tradição judaica para se referir especificamente a essa manifestação visível da glória de Deus, a glória da sua presença. E essa nuvem, ela servia como uma espécie de orientação, não apenas de glória, mas também de orientação para o povo de Israel. A nuvem, ela se colocava sobre o tabernáculo e revelava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário e que guiava os caminhos pelos quais o povo de Israel deveria seguir. É um sinal também da presença, então daí esse significado da presença do próprio Deus no meio do seu povo, e o Deus de Israel era o centro do culto e de adoração. É bom que a gente destaque aqui que a comunidade de Israel se pautava pelas orientações que o Deus de Israel lhes dava. Era, portanto, uma sociedade teocrática, era uma sociedade que dependia da direção divina, era uma sociedade que estava debaixo dos caminhos que esse Deus dava. O ponto 1.3 da nossa lição trata justamente sobre glória no hebraico e no aramaico. O comentarista ressalta, o pastor Elinay Cabral, que a palavra glória é uma das mais ricas e diversas
no contexto linguístico do Antigo Testamento. Inclusive, nós citamos aqui a expressão Shekinah, Kabod e Kabod, ou Kabod, que significa essa nuvem, né? Mas tem várias outras palavras que se encontram, pelo menos 8 termos no hebraico para designar, tanto no aramaico quanto no hebraico. Aí uma explicação aqui linguística para você que é professor da escola dominical, você que é aluno da escola bíblica dominical. A língua do Antigo Testamento é o hebraico, mas o povo de Israel foi mudando ao longo da sua história e também a língua muda. Então surgem as variações linguísticas ou as variedades linguísticas, e o aramaico é uma espécie de variação linguística do hebraico. Então, inclusive partes do Antigo Testamento, parte do livro de Daniel, Esté, parte desses livros foram escritos em aramaico. Então, de certo modo, nós podemos dizer até que o aramaico seria um tipo de hebraico ou uma variação da língua hebraica, e que também é uma língua que o Novo Testamento, ou melhor, que o Antigo Testamento foi escrito. Então, nós temos diferentes palavras no hebraico e no aramaico para expressar essa glória divina. O comentarista diz: quando se refere a Deus, a palavra glória designa o esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. Então, nós ressaltamos aqui o estudo da nuvem, né? Kabod, essa nuvem é a expressão da presença de Deus no meio do povo de Israel. E no estudo da nuvem de glória, nós percebemos claramente que Deus deseja estar no meio do seu povo. Ao longo dessa lição, de todo este trimestre, nós temos ressaltado reiteradamente que o projeto de Deus é sempre habitar, fazer morada no meio do seu povo. E a expressão dessa nuvem é uma demonstração que aponta já para o futuro, quando definitivamente estaremos para sempre com o Senhor. Nós estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos em seguida. Amados irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje, estudando a penúltima lição do trimestre, a nuvem de glória. Então, a nuvem de glória é a coluna de nuvem que Deus manifestava no meio do seu povo. Essa nuvem de glória, essa manifestação visível da presença de Deus, não é que a nuvem era Deus, não. A nuvem não era Deus, o fogo não era Deus, nem era e nem é. Mas Deus manifestava, era uma forma de Deus fazer com que as pessoas tivessem convicção de que Ele estava presente naquele lugar. Então, desde a saída do povo de Israel lá do Egito, que Deus vem mostrando esse sinal, esse milagre, essa manifestação visível da presença de Deus, ajuda o povo a ter convicção de que Deus está com eles, de que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, como disse o salmista. Então, observe que desde lá de Êxodo, capítulo 13 de Êxodo, versículos 21 e 22, diz que durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Então observe que à noite a coluna de fogo iluminava, trazia luz e ajudava o povo e no deserto, aquecia e iluminava duas necessidades que eles tinham à noite. E durante o dia, no sol causticante do deserto, aquela coluna de nuvem ali, aquela nuvem do Senhor que estava sobre o povo também ajudava para que o povo pudesse resistir àquele sol causticante do deserto.
A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, mostra o cuidado de Deus, a presença de Deus, Deus sempre presente no meio do seu povo. Então, isso é um sinal poderoso e grandioso da presença que atesta, né, que aquele povo é povo de Deus, que atesta que aquele povo não está só, né, e que Deus está presente no meio daquele povo. Diz o nosso comentarista aqui no tópico 1.3 da nossa lição, que a grande lição a ser apreendida, aqui é que a aprovação divina quanto ao nosso ministério é necessária e imprescindível. A manifestação visível da presença de Deus no meio do povo era também uma forma, né, de Deus ratificar a aliança, o compromisso, né, que Deus tinha feito com eles, e mostrar que eles não estavam sós, né, e que Deus estava presente no meio deles. O comentarista aqui, ele faz uma aplicação para mostrar que na igreja, no ministério da igreja, no trabalho, no serviço cristão, Deus também manifesta sinais, Deus também faz com que a gente perceba os sinais da sua presença no meio do seu povo. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 2, Paulo falando dos direitos de um apóstolo perante aquela igreja de Corinto, Paulo diz: ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então, a própria existência da igreja de Corinto, aquela igreja que foi fundada, que foi plantada ali naquela cidade, a própria existência daqueles irmãos era um selo, era um sinal, uma marca do apostolado de Paulo, né, de que Deus estava ali ratificando o ministério de Paulo ali entre os coríntios. Ele, numa outra carta, em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo ele volta a esse assunto para falar sobre as marcas do seu apostolado, ou o selo, ou, vamos dizer assim, o sinal inequívoco e claro, para que todos percebam que Deus estava com eles. Ele fala aqui em 2 aos Coríntios 12, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Então, os sinais, outra tradução diz, os sinais do meu apostolado. Os sinais do meu apostolado foram demonstrados entre vocês através de sinais, maravilhas e milagres. Então, Deus também costuma, no âmbito da igreja, realizar milagres, salvação, cura divina, batismo no Espírito Santo, e livramentos e tantos outros sinais visíveis, né, que manifestam a presença de Deus no meio do seu povo, que manifesta o agir, né, e o cuidado de Deus no meio da igreja. Então isso é confortador para todos nós sabermos que não estamos conosco e Deus está conosco. Então, pastor José Roberto, Deus ele está conosco, né? A Shekinah, né, que esteve presente nas peregrinações de Israel, ela também está conosco de uma forma diferente, mas está conosco. E a grande aplicação que nós fazemos em relação à igreja, que é o que mais nos interessa, já que nós não somos judeus e não podemos ficar apenas na visão da religião judaica ou do judaísmo, nós precisamos entender que hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos conduz, que orienta a igreja. E o Espírito de Deus aponta, ou já revela, ou já é a manifestação dessa glória de Deus no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Então, nós já ressaltamos aqui que essa glória permanente de Deus, ela continua nos dias atuais, desde a descendência de Abraão, quando Deus chamou Abraão e tirou lá do meio da sua parentela e o orientou para que ele fosse para uma terra a qual lhe seria dada. Então a presença de Deus já estava ali com Abraão e depois vai seguindo por toda a história do povo de Israel, e essa nuvem ela conduzia Israel nas suas peregrinações. Você deve saber
que o povo de Israel passou um longo tempo como escravo lá no Egito e que Deus decidiu libertar o seu povo daquele cativeiro, daquela condição de escravidão. Para isso, chamou e separou Moisés, e Moisés teve uma visão da glória de Deus, justamente que se revelou em uma sarça que ardia a glória, o esplendor de Deus. E Deus fala a Moisés e diz: olha, eu sou o grande, eu sou o Deus que estou enviando você para tirar o povo dessa condição. E o povo de Israel é tirado ali do Egito, atravessa o mar, e ao longo dessa peregrinação, o povo é preservado de forma miraculosa pelo Deus de Israel. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 1 e 2, Paulo faz referência a esse período de peregrinação do povo de Israel e diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E essa palavra nuvem, no grego, néfele, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na néfele, na nuvem e no mar. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e 2. Então, essa nuvem, não por acaso Paulo cita expressamente a palavra nuvem no grego, ela justamente apontava ou ela representava a própria presença de Deus. Deus no meio do seu povo, Deus guiando o seu povo, Deus orientando o seu povo, Deus preservando o seu povo. E aí nós temos um significado todo especial para mostrar que o nosso Deus é um Deus que se envolve com o seu povo, é um Deus que não está ausente, é um Deus que acompanha, é um Deus que é presente, é um Deus que se identifica conosco, não é um Deus que foge de nós. E o ponto 1.2 da lição, melhor, 2.2 da lição, diz que a nuvem de Deus também estava nos montes e desertos, justamente porque Moisés subiu lá no Monte Sinai, entrou no meio da nuvem e ali ficou por 40 dias e 40 noites, conforme está registrado no livro de Êxodo, capítulo 24, de 15 a 18. Então, Deus falou com ele da nuvem. Então, imaginem vocês que essa nuvem tinha todo um significado especial para o povo de Israel. E o povo de Israel identificava a nuvem como a própria glória de Deus. Então, eles olhavam para aquela nuvem, eles viam a nuvem e naquela nuvem eles percebiam a glória de Deus. Já foi dito aqui, a gente reforça, não é que a nuvem seja Deus, mas Deus se manifestava através ou por meio daquela nuvem, do mesmo jeito que se manifestou para Moisés através daquela sarça ardente, ou de uma sarça, ou de um arbusto que não se consumia. Então, enquanto o povo marchava para avançar pelo deserto, ao longo daquela peregrinação, a nuvem se movia, e se movia, inclusive, dando a direção correta que o povo deveria seguir. Nós hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, meu caro telespectador, telespectadora, nós dependemos do Espírito Santo e da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para conduzir o nosso rumo. Fiquem conosco, vamos fazer uma breve pausa e voltaremos em seguida. Amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando a lição de número 12, a nuvem de glória, a Shekinah de Deus, que era a manifestação visível da presença de Deus que já acompanhava os filhos de Israel desde a saída do Egito. Inclusive, quando eles estavam por passar o Mar Vermelho, os exércitos de Faraó vinham em perseguição contra os israelitas,
e em Êxodo capítulo 14, mostra como a nuvem do Senhor, a glória do Senhor, atuou ali para dar livramento aos israelitas. Êxodo 14, 19 a 20 diz que a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então, o povo de Israel já tinha essa experiência, já estava acostumado com essa manifestação visível da glória de Deus através da nuvem. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, passou ali 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei e as orientações da parte de Deus, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 24, versículos 15 a 18, que quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o Monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Então, a glória do Senhor era manifestada vezes através da nuvem, outra vez através do fogo. De várias maneiras, Deus manifestava a sua glória por meio manifestando ali a presença visível dele no meio do seu povo. No tópico 2.3 da nossa lição, fala que a nuvem se manifestou sobre o propiciatório. Já estudamos aqui sobre o tabernáculo, que lá em cima da Arca da Aliança, aquela tampa da Arca da Aliança que ficava no Santo dos Santos, chamava-se propiciatório. E a palavra de Deus revela que o propiciatório que ficava sobre a Arca da Aliança era o maior símbolo da presença de Deus. Por quê? Porque ali, em cima do propiciatório, entre os querubins, Deus se manifestava por meio da nuvem de sua glória. Em Números capítulo 7, lá em Levítico, no capítulo 16, versículo 2, ainda lá em Levítico 16 e 2, a Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, que era o propiciatório, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Então Deus dizendo a Moisés, para Moisés dizer a Arão, que Deus ia, vamos dizer assim, aparecer, ia costumar aparecer, ou apareceria costumeiramente em cima do propiciatório ali, que ficava em cima da Arca da Aliança. Em Números, no capítulo 7, nos versículos 8 e 9, capítulo 7, versículo 89, Números capítulo 7, versículo 89, diz assim: quando entrava na tenda do encontro, ou no tabernáculo, ou na tenda da congregação, para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos 2 querubins, de cima da tampa da Arca da Aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Então é muito interessante esse versículo de Números, capítulo 7, versículo 89, porque mostra que Deus falava com Moisés, Deus falava audivelmente com Moisés de cima do propiciatório, que era esta tampa de ouro que cobria a Arca da Aliança, em cima do propiciatório, no meio dos querubins. Então era assim que Deus falava com Moisés. Então, pastor José Roberto, Deus manifestava a sua presença visível no meio do seu povo, e hoje, na igreja, Deus também tem várias maneiras de manifestar a sua presença no meio do seu povo, não é isso? Isso mesmo. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus conosco
e a promessa de Deus foi de sempre fazer habitação no meio de nós. E nós temos já no Evangelho segundo João, na sua abertura, deixando claro que o Verbo se fez carne, e no versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, diz o texto bíblico lá do primeiro capítulo de João, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus é a glória de Deus, é a Shekinah de Deus, é a manifestação da presença de Deus no meio de nós. Daí a palavra Emanuel, que inclusive quer dizer Deus conosco. E Jesus esteve no meio dos seus discípulos, habitando no meio de nós, ensinando-nos a vontade do Pai, a direção do Pai. Inclusive um dos discípulos disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: olha, quem vê o Pai vê a mim, porque Jesus era a própria expressão da divindade, da presença de Deus no meio de nós durante o período em que ele habitou aqui na terra. Jesus morreu, Jesus foi levado ao sepulcro, ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas antes que isso acontecesse, lá no capítulo 14 e no capítulo 16 do Evangelho segundo João, Jesus deixa bem claro que não deixaria os seus discípulos sozinhos. Ele diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar para vocês um Consolador. E a palavra Consolador, Paráclito, é aquele que iria ficar ao lado. E Jesus usa a expressão outro Consolador, a palavra grega outro, aqui é um outro da mesma natureza, portanto, o Espírito Santo, aquele que estará convosco, diz Jesus. E antes mesmo de Jesus partir, ele sopra sobre os discípulos e diz: olha, recebam o Espírito Santo. Ele sopra sobre eles, deixando com eles o Espírito Santo, que vem de forma concreta lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando ali os discípulos têm o recebimento, um derramamento, utilizando aqui uma linguagem lucana, um derramamento do Espírito Santo. E o livro de Atos dos Apóstolos, inclusive, pode muito bem ser chamado de livro de Atos do Espírito Santo, porque nós observamos ao longo de todo o livro de Atos o Espírito Santo dirigindo a igreja. Então o Espírito Santo separa os missionários, orienta os missionários, fala a sua igreja. E o Espírito Santo não é um objeto, não é uma coisa. O Espírito Santo é a divindade. Isso fica claro no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo fala, manifesta, direciona, na verdade em todo o livro de Atos, e no capítulo 5, quando Pedro deixa claro no episódio de Ananias e Safira, que eles mentiram a Deus, quando mentiram ao Espírito Santo. Então, nós hoje, eu quero destacar isso aqui, nós hoje não dependemos mais de uma nuvem, nós não dependemos mais de um tabernáculo, não dependemos mais de objetos visíveis para nos direcionar, porque nós recebemos o Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo, mas precisamos ter cuidado, porque nós temos como diziam os reformadores, nós temos a direção interna do Espírito Santo e nós temos a direção externa da palavra de Deus, a Bíblia. Então nós devemos ler a Bíblia e devemos confiar e considerar e ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer à sua igreja, e assim nós somos direcionados. Então hoje é preciso ter um pouco de cuidado, muito cuidado, para não se deixar levar por muitos movimentos que às vezes entram no meio evangélico e que na verdade não passam de um tipo de superstição, e pessoas que ficam dependendo ali de uma voz ou outra e de coisas que não têm respaldo bíblico, coisas até que são contrárias à Bíblia e à palavra de Deus. Portanto, você tenha cuidado, deixe o Espírito Santo lhe falar, lhe orientar, lhe conduzir, e o Espírito Santo fala principalmente à igreja, à comunidade de fé, e pela palavra de Deus. Então,
como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que o Espírito Santo veio sobre a igreja, e ao longo de todo o livro de Atos nós vemos o Espírito Santo orientando a igreja. Ainda hoje, esse mesmo Espírito fala conosco, fala com a igreja e direciona a igreja. Que a igreja, a cada dia mais, aprenda a depender do poder que vem do alto, do dinamis, do poder do Espírito Santo, para que possa estar no centro da vontade de Deus. Concluímos aqui mais um bloco. Continue conosco. Voltaremos em seguida. Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, estudando a respeito da nuvem de glória do Senhor, da Shekinah de Deus, por meio da qual Ele manifestava a sua presença no meio do seu povo de uma forma visível, inequívoca, facilmente perceptível para todos os israelitas. E nós vamos agora, no tópico 3 da nossa lição, ver aqui algumas lições para hoje. O que é que nós podemos fazer de aplicações? Já falamos várias coisas nesse sentido, nos 3 tópicos, nos 3 blocos anteriores, mas o tópico 3.1 da nossa lição diz que a nuvem sobre o tabernáculo não era comum. É verdade, aquela nuvem não era uma mera nuvem de chuva que se formava naturalmente, como se forma as demais nuvens. Aquela nuvem que aparecia no meio do povo, sobre o povo, aquela nuvem que enchia o tabernáculo, era uma nuvem especial, pois ela não obedecia às leis da natureza criadas pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Aquela nuvem de glória tinha características de uma nuvem comum, mas não era algo comum. Assim também é o cristianismo, assim é também a igreja do Senhor, assim também é o crente verdadeiro. Aparentemente, parece que não tem muita coisa de destaque. O próprio Jesus também era assim, visivelmente, exteriormente, como diz lá em Isaías, olhando nós para ele, não havia nele nenhuma beleza para que o desejássemos. Era aparentemente um homem comum como os demais judeus da sua época, mas a Bíblia diz que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele era uma pessoa muito especial porque ele era 100% homem, mas também 100% Deus. E no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, diante dos seus discípulos, Jesus se transfigurou diante deles e revelou a sua glória ali para Pedro, Tiago e João. E João, quando escreve os seus livros no Novo Testamento, ele diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é o esplendor da glória de Deus. Então, aquela nuvem lá do tabernáculo era um milagre, era uma manifestação sobrenatural ali da presença de Deus. E Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus, ele opera sinais sobrenaturais, ele faz maravilhas. E ele faz maravilhas no meio do seu povo, ele opera milagres fora da igreja, ele opera milagres na vida de pessoas também que não são crentes, porque Deus é aquele que, quando ele acha conveniente, quando ele resolve, ele intervém no curso da natureza, ele intervém na história humana, ele faz algo acontecer segundo o seu propósito soberano, segundo a sua vontade. Então, essa nuvem de glória era muito especial. E diz aqui o tópico 3.2, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. Quando o povo estava caminhando no deserto, aquela nuvem caminhava com eles, servia como um sinal da manifestação
visível da presença de Deus, mas também servia como uma espécie de bússola para orientar o caminho, porque Deus ia na frente, orientando e dizendo qual caminho o povo deveria andar, por qual caminho ele deveria passar. E a Bíblia diz que quando Deus resolvia, decidia que o povo deveria montar acampamento em algum lugar e passar uma temporada ali, lembre-se que o povo passou 40 anos no deserto. Então foram muitos acampamentos e cada acampamento desse demorava muito tempo. E anos. E quando, a Bíblia diz que quando era a hora do povo continuar a caminhada, de desarmar as barracas, as tendas e voltar a caminhar, então a Bíblia diz que a nuvem de glória do Senhor que estava sobre o tabernáculo, ela se levantava e começava a se mover, dando sinal ao povo de que eles precisavam desarmar a tenda da congregação, desarmar o tabernáculo e prosseguir com a caminhada. Então Deus orientava e quando chegava no lugar que era para parar, que era para montar o acampamento de novo, Deus também assim orientava eles, para que eles pudessem parar. Então, professor José Roberto, a nuvem que estava de dia sobre o tabernáculo, o fogo que estava de noite sobre ele, perante toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas, servia para manifestar a presença de Deus e também para orientá-los quanto à sua caminhada. Isso mesmo. Inclusive, pastor Fábio, meu caro telespectador, telespectadora, essa nuvem ela permanecia sobre o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículo 34, diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A kabod, que é a glória que se manifestava, e isso era uma demonstração também, essa expressão de enchimento demonstra também a grandeza desse Deus e que, de fato, aquele próprio tabernáculo não era suficiente para conter a glória de Deus. O próprio tabernáculo, na sua limitação física, não podia conter a glória de Deus na sua dimensão, na sua magnitude, no seu esplendor. O próprio Salomão, depois da inauguração, ou no ato da inauguração do templo, quando aquele templo foi edificado lá em Israel, o próprio Salomão disse que os céus não seriam capazes de conter a glória de Deus, porque o Deus que nós cremos é um Deus glorioso, é um Deus de esplendor e é um Deus que não pode ser limitado. Então, de igual modo, nós hoje damos continuidade a esse ensinamento, nós cremos num Deus grande e esse Deus revela-se na igreja e de forma majestosa, e já dissemos aqui no bloco anterior, por intermédio do Espírito Santo que habita em nós. Uma outra verdade que é destacada aqui pelo comentarista da lição é que essa nuvem ela não era estática. A palavra estática quer dizer algo parado. Então, você faça aí uma analogia aí entre um lago, cujas águas são paradas, e um rio, que é de águas correntes. Então, a nuvem ela era dinâmica, ela estava em movimento. E aí mostra, ressalta a ação de Deus. Nosso Deus não é um Deus estático, é um Deus que está em movimento. É um Deus que se relaciona conosco, é um Deus que está nos direcionando, é um Deus que nos guia, é um Deus que nos orienta. Ele se move sobre a terra, diz o comentarista, cuida do universo e interessa-se por sua vida. Daí, meu querido irmão, minha querida irmã, a importância de nós sabermos que nós temos um Deus que é um Deus que se envolve. Ele não é apenas um Deus transcendente, mas também é um Deus imanente, que são duas categorias teológicas e também filosóficas utilizadas pelos estudiosos para dizer que esse Deus é um Deus grande, que está acima de nós, mas ao mesmo tempo é um Deus amoroso, é um Deus que se envolve conosco, é um Deus que está
no meio de nós. Portanto, nós temos razões, motivos para continuar confiando nesse Deus, dependendo deste Deus e sabendo que a sua glória, como está escrito aqui na conclusão, a sua glória transcende qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. Então esse Deus é um Deus glorioso, é um Deus que está acima de nós, mas ao mesmo tempo ele é um Deus conosco, é um Deus que também está conosco. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, dizer para você que o debate continua na Escola Bíblica Dominical lá da sua congregação, portanto participe da Escola Bíblica Dominical, se matricule, um novo trimestre estará iniciando nas próximas semanas, a nova revista já está aí ao alcance nas nossas principais livrarias evangélicas, bem como na própria congregação, nas nossas igrejas da Assembleia de Deus. Matricule-se e frequente a Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã, fechando esse assunto da lição de hoje, lembro aqui das palavras de Jesus. Ele disse que voltaria para o céu, mas ele enviaria outro Consolador para que ficasse conosco para sempre. E esse Consolador é o Espírito Santo que ele enviou, ele está conosco. Por isso que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E com certeza Jesus vai estar conosco na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação no próximo domingo. Vá com a sua família e participe. Já estamos caminhando para o final deste trimestre, já deve estar chegando na sua igreja a nova revista da Escola Dominical. Vamos estudar sobre mordomia cristã. Vá se preparando para o próximo trimestre, adquirindo a sua revista. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe vocês. Voltaremos na próxima semana com mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. A paz do Senhor. A paz do Senhor e até o próximo programa.